jogador que eu confesso a vocês que não acreditava na possibilidade do Flamengo contratar o Gustavo Scarpa. Cheguei a dizer que isso não iria acontecer, só que a gente fala isso baseado em fatos. O Flamengo fez uma consulta no Gustavo Scarpa alguns meses atrás e a resposta que o Flamengo teve é que a chance era zero do jogador voltar ao futebol brasileiro. E realmente mudança de planos aconteceram. Isso não é uma situação ainda definida. O Gustavo Scarpa ele saiu do Brasil com um plano de carreira de querer morar na Inglaterra especificamente e ter o seu filho lá, né? Saiu daqui ainda com a sua esposa grávida e o objetivo dele era que o filho dele fosse inglês, nascesse na Inglaterra, com a cidadania inglesa inclusive, e para formar residência. E o filho dele nasceu no último dia 24 de março, né? E aí veio o mau momento técnico do jogador, que não esperava ter uma performance tão ruim no Nottingham Forest. Na verdade, ele não entende que tenha sido uma performance ruim. O Scarpa entende que não teve as oportunidades devidas no Nottingham Forest. E aí, consequentemente, ele foi emprestado para o Olympiacos da Grécia. E nessa condição, acabou afastando a família. Parte da família dele que foi para ficarem todos juntos, morar na Inglaterra, formar residência fixa, ficou na Inglaterra e ele foi para a Grécia. Parece que a esposa dele não se adaptou bem, não gostou de lá, quer retornar para o clube inglês, no qual ele tem contrato até o mês 6 de 2026. O clube não faz questão do retorno do Gustavo Scarpa, liberaria o jogador com facilidade, o jogador completa 30 anos agora no início de janeiro, não está performando, até porque o Gustavo Scarpa passa por uma série de problemas, né? Ele sofreu um golpe, questão de criptomoeda e tal, envolvendo até outros atletas aqui no futebol brasileiro. Então, assim, a cabeça dele tá a mil, ele não consegue se recuperar na parte esportiva, não dá resposta. Ele atuou apenas 7 vezes na equipe do Olympiacos, embora de todas essas 7, 2 apenas ele jogou como titular. Gustavo Scarpa não vem performando por lá. E aí quer sair da Grécia, o contrato dele termina no meio do próximo ano com a equipe grega, onde ele teria que voltar para o Nottingham Forest, que não faz questão do retorno do jogador. O que a gente apurou em relação ao Scarpa é o seguinte: o atleta realmente disse para alguns companheiros que era feliz aqui e não sabia. Às vezes a gente não dá valor àquilo que a gente tem, faz um planejamento de vida para morar na Europa e as coisas às vezes não saem da maneira que ele gostaria. Então, nesse momento, ele gostaria de voltar ao Brasil. Ele. Só que tem um detalhe: a esposa dele não quer. A esposa dele prefere que ele retorne no meio do ano para o clube inglês, tente mais uma vez uma adaptação, de repente uma performance melhor na próxima temporada, mas tem que saber se o clube vai querer, né? Ela quer realmente formar residência, permanecer na Inglaterra, embora nesse momento eles estejam na Grécia, local que ela não se adaptou, e nem ele. E aí cresce a possibilidade do jogador vir sim para o futebol brasileiro, porque ele não consegue performar por lá. Então a gente perguntou claramente para um dirigente do Flamengo se o Flamengo foi atrás do Scarpa, se tem alguma coisa, e um dirigente disse o seguinte: a situação caminha para um desfecho bom, no sentido do jogador querer realmente voltar para o futebol brasileiro. O Flamengo aguarda um novo posicionamento do jogador, já que consultamos no meio do ano. E claro que trata-se de um belíssimo jogador e todo belo jogador, como é o caso do Scarpa, interessa sim ao Flamengo, me disse esse dirigente.